variações dos modelos. Existem alguns modelos que tentam até uma fusão, né? A moderna escola alemã, lá com Litz e outros, tentam uma fusão entre princípios. Litz vai falar que a política criminal, a dogmática jurídico-penal torna-se uma barreira intransponível para a política criminal, ou seja, e com isso ele limita e segmenta os espaços de reflexão entre a criminologia e a dogmática, que antes estavam realmente bem confusos quando se começa a projetar a escola positiva italiana, e esse conhecimento, toda essa formação, na maneira como hoje, contemporaneamente, pensamos no Ocidente o direito penal, é uma história de 200 anos para cá. Então, não é uma história muito longa, não é? E a ideia de como também se formata a dogmática. Mas nos interessa agora, em particular, a análise da parte geral do nosso Código Penal e das teorias que estão a ela relacionadas. A gente fala em teoria, mas é tudo norma que está ali positivando, dando as condições para a operacionalização do direito penal no nosso campo. E aí, até o conceito de crime não pode ser aquele conceito de crime da criminologia, não é? Onde alguns fatores, às vezes com maior relevância, a sua violação material do que propriamente a ideia da norma, estão presentes. O crime tem um conceito analítico operacional construído através de 3 elementos que lhe são indispensáveis para que a gente possa observar a presença do crime, que é a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Portanto, o conceito operacional analítico de crime é do fato, da conduta, da ação típica, antijurídica e culpável. Essa análise que fazemos, né, com os 3 elementos que compõem, vocês vão encontrar em um ou outro manual, graças a uma divagação realizada na década de 70 por René Ariel Dott, inclusive recém-falecido, né, um grande penalista lá do Paraná, uma das referências para a reforma do sistema de penas no Brasil, para a ideia das penas alternativas. O René Ariel Dott, ele, em 75, lançou uma tese de que, a partir de Welsel, com o deslocamento, e nós iremos observar, né, dentro da teoria da conduta, do dolo e da culpa para o tipo penal, e trazendo esse dolo e a culpa para o tipo, a culpabilidade ela perde sentido dentro deste conceito de crime, e ela seria mero pressuposto da pena. Então, o crime seria o fato típico e antijurídico, porque aí você já teria a noção da ilicitude penal, e a reprovabilidade do autor é um conteúdo indispensável à pena, né? E que a pena não pode aí se dissociar. Então, o conceito que alguns autores brasileiros, não a maioria, como querem nos fazer crer, mas que alguns autores brasileiros, a partir desta tese levantada por René Ariel Dott, e que seguiram a ele o Damásio de Jesus, o André Stefan, o Mirabete, né, o Júlio Fabrini Mirabete, são autores que têm um certo volume, né, de obras publicadas que influenciaram bastante a doutrina penal na década de 80 e 90. Esses autores passaram a definir o crime como fato típico e antijurídico e deslocar a culpabilidade como mero pressuposto da pena. Mas, dentro do conceito operacional analítico, não há como se dissociar crime da consequência jurídica, que é a aplicação da pena. Aqui a gente está tratando um pouco o conceito de crime para entrarmos na importância da dogmática para toda essa análise que vamos fazer, né? Então, vejam só. Então, não temos como dissociar o crime
da sua consequência, que é a pena. Existe um penalista paraibano, né, o Everardo da Cunha Luna, mas que atuou toda a sua vida lá em Pernambuco. Sempre dizem que, vez ou outra, os pernambucanos querem nos roubar alguns dos grandes intelectos aqui da Paraíba. Né? Me lembro da história do Ariano Suassuna, que colocaram lá Ariano para ser votado como o pernambucano do século. Aí ele meio que gorou lá o pessoal, porque disse, olha, eu não sou pernambucano, eu sou paraibano, nascido em Itaperuá, vim para aqui muito cedo, é verdade, mas eu não sou pernambucano, né? Sou da Paraíba. A mesma coisa eu digo com o Everardo da Cunha Luna, né? Era professor da Faculdade de Direito do Recife, mas era um paraibano, e migrou para ali, para o Recife, como tantos outros, né? E efetivamente desenvolveu bastante a cultura pernambucana, né? E com isso produziu alguns textos na área penal importantes, e um deles foi exatamente numa discussão com um teórico, vou botar até o nome aqui, porque tem alguns nomes que são esquisitos, né? E aí vocês depois podem ir atrás, né, essa teoria da norma de Biden é, inclusive, referida, se não me engano, nos manuais de introdução ao direito, e vocês podem encontrar algumas discussões entre ele e Armin e Arthur Kaufmann, e adotam essa perspectiva, né? São textos importantes, né? E tem o Arthur Kaufmann também, que são textos importantes para a gente entender a teoria das normas e de como ela funciona. Então, Biden dizia que o criminoso não violava a norma penal, antes ele se adequava, exatamente pela ideia da tipicidade. Imagine vocês, a norma está lá, matar alguém, e como hoje os tipos não são construídos como as normas do Antigo Testamento, as normas que nós temos historicamente nas antigas religiões, onde essas normas eram construídas com um mandamento negativo, né? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, né? Essas normas tinham um imperativo já dentro da ideia da negativa, mas os tipos são construídos ofertando essa adequação, e o sujeito se adequa à norma para, com isso, receber a pena seria a sanção, a consequência do matar alguém. Mas o sujeito que estava praticando o crime, em tese, não estava violando a norma penal. Era essa a análise trazida por Carl Biden. Everardo da Cunha Luna, ele se propõe, deixa eu colocar aqui, ele se propõe a fazer uma discussão com relação a essa questão, e ele diz o seguinte: a norma penal é uma unidade dialética entre preceito e conteúdo. Você só sabe que o conteúdo é proibitivo, não por conta do preceito, porque o preceito vem na descrição da conduta de uma maneira a não ter um comando ali de ordem negativa, ou seja, não tem assim como tinha no Antigo Testamento, não matarás. Mas a gente reconhece o conteúdo proibitivo da norma pela consequência, que é a pena. Ou seja, ninguém vai apenar uma pessoa por conta de algo que ela tenha feito de meritório, ou seja, alguma coisa positiva, alguma coisa boa, né? A gente só aplica pena porque aquilo não é ou não corresponde aos valores ou aos interesses da sociedade. Então, há uma unidade dialética entre o preceito e o conteúdo, como diz o Everardo da Cunha Luna. Essa consequência, que é a pena, é indissociável, portanto, da ideia que forma o crime, que forma o conceito da norma. Diga aí, Daniel. Professor, bom dia, desculpa a interrupção.
Eu queria só perguntar se o senhor vai continuar utilizando aqueles áreas da criminologia que o senhor estava antes. Não, não. Aqueles slides interrompe-se ali na ideia da escola positiva. Aqueles slides, se vocês quiserem complementar, ali é para aulas de criminologia, né? Mas como eu não preparei um slide específico para escolas penais, e aquele contém a ideia das escolas penais, né? A gente usa, né? Para didaticamente, mas ele só serve aqui na matéria de direito penal para tratar de escolas penais, tá certo? Entendi. Obrigado, muito obrigado, professor. Bom, bom, Everardo da Cunha Luna, ele tratava dessa matéria nesses termos e o que é que daí a gente pode extrair, não é? Dentro dessa análise, de que a noção de crime, de violação da norma penal, vem de uma unidade dialética entre o preceito e o conteúdo, e que a consequência, a sanção, que não é um prêmio, ninguém ao matar alguém, em princípio, a não ser que seja um caso de uma guerra, ou naquelas situações lá do Velho Oeste, que se premiava a entrega, né, de alguém vivo ou morto, aquela história dos caçadores de recompensa, que foram legitimados. Existia uma regulação e uma lei para eles operarem, era uma coisa maluca, né? Porque dava-se o direito da pessoa até matar outro para procuras, né? Wanted, né? Tem aquela cenografia do Velho Oeste. Aqui os alunos fizeram isso com alguns professores, né? Que faltavam aula. Achei um negócio meio pesado, né? Porque botaram lá botavam na entrada do CCJ, né? Procuras, né? Aí a carinha e o wanted embaixo, né? Essa ideia de como funciona, né? Diga aí, Daniel. Olha, da forma como eu estou falando hoje, vocês podem encontrar no Cláudio Brandão, curso de Direito Penal. Né? Então, professor Cláudio Brandão, curso de Direito Penal. Um livro ali da Forense, e é bem requisitado, né? Então, vocês podem procurar. Mas o próprio César Roberto Bittencourt, ele não vai entrar nessa discussão, mas ele vai falar do Kalbinen. Vocês vão encontrar algo sobre Kalbinen também, a sua teoria da norma, em Eugênio Raul Zaffaroni, Manual de Direito Penal Brasileiro. Bittencourt também vai falar, né, no Tratado de Direito Penal dele. Então, e até o André Stefan, o próprio André Stefan, que segue em alguns elementos, não nesse específico do conceito de norma, porque ele vai falar, né? Não especificamente do debate que foi aberto aí por Everardo da Cunha Luna, isso é uma coisa mais para o professor Cláudio Brandão, realmente, né, no seu curso de Direito Penal, certo? Então, essa análise de que o crime é uma unidade dialética entre o seu preceito e o conteúdo, e, portanto, o preceito tem esse conteúdo proibitivo reconhecido a partir da sanção, a partir da consequência, que não é nenhum prêmio, nós extraímos a ideia de que aquela conduta não é estimulada por parte do Estado, que o Estado não pretende que as pessoas saiam matando outras, que saiam ofendendo a integridade física e a saúde de outras, que saiam caluniando outras, que saiam difamando outras. Né? Então, você tem ali uma série de tipos que o Estado trata como consequência e tem por consequência a aplicação da pena. Portanto, essa análise que a gente pode extrair, né, com relação a esses tipos penais é uma análise bem específica no tocante a essa ideia de que está presente a consequência, está presente a sanção penal, né,
nesses eventos, nessas condutas que estão ali alicerçadas. É por conta disso, e aí fazendo todo esse rearranjo, que me parece inválida essa teoria bipartida, que é uma teoria, como eu disse, bem restrita, que não é adotada pelo próprio Welser. O Welser continua operando o conceito de crime dentro do seu, do seu conceito tripartido, né, de que é o fato típico, antijurídico e culpável, e mesmo outros autores mundiais, no mundo todo, né, não utilizam. É uma coisa muito brasileira e que se alicerçou, né, por conta de algumas obras que divulgaram essa ideia, mas que não tem respaldo assim científico, não tem respaldo, até porque se nós tirarmos quaisquer desses elementos, não poderemos aplicar a pena. E se no conceito de crime deve existir a pena, então é impossível extrair a culpabilidade desse conceito. Por exemplo, se uma conduta não encontra uma descrição legal típica, obviamente, na ausência de tipicidade, eu não terei por consequência a aplicação da pena. Se essa conduta não contraria o ordenamento jurídico sem encontrar qualquer tipo de justificativa entre as causas de justificação, portanto, um excludente dessa antijuridicidade, essa conduta que vai de frente, né, viola os princípios do ordenamento jurídico, que não encontra justificativa, ela também não vai poder se encontrar, por exemplo, se ela encontrar, se houver excludente da antijuridicidade, também não vai poder se aplicar a pena. Então, a antijuridicidade é realmente algo importante no conceito operacional analítico. Gravem bem isso. Não é um conceito único de crime, é o operacional analítico que nos interessa. Me interessa a dogmática, que a gente está tratando de uma aula de dogmática penal. Obviamente, esse conceito, Daniel, Daniel Pessoa, né, que perguntou sobre a criminologia, se a gente iria continuar, que realmente são boas as aulas, né, para a área de sociologia criminal e criminologia, eu gosto, mas esse não é o conceito. Por exemplo, quando a gente está na matéria da criminologia, o conceito de crime é outro. Né? A forma como você vai tratar a ideia de desvio e de crime é completamente outra, tá certo? Então, esse conceito operacional analítico, ele é essencial, né, para a compreensão da matéria, tá certo? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Então, Yasmin. Bom dia, professor. Licença. Então, esse conceito operacional analítico é a teoria bipartida ou a tripartida? Esse conceito operacional analítico é a teoria tripartida, ou seja, o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. Se bem que é o seguinte, é o conceito que nós utilizamos na dogmática. Para os bipartidas, ou seja, para a turma que usa a teoria bipartida, é o fato típico antijurídico e a culpabilidade é mero pressuposto da pena. Isso vai depender da adoção. Não há nenhuma distinção e não vai causar qualquer tipo de efeito diverso se vocês adotam uma ou outra modalidade, porque, como eu disse, não vai se poder aplicar pena se não houver a culpabilidade, igualmente. Mas também se não houver nenhum dos outros elementos, ou seja, a consequência não altera, né? A soma desses produtos não está alterando aí o resultado, ou seja, a forma como você vai operar esses elementos não está alterando o resultado, que é o que interessa, tanto que, se nos interessasse sobretudo a conduta, a nossa disciplina estaria sendo chamada de direito criminal, porque estaríamos com foco na conduta. Mas é tão importante e tão relevante a consequência jurídica da prática desse ilícito que nós temos por foco a pena. Daí porque a nossa disciplina chama-se direito penal, né?
e em boa parte do mundo tem triunfado o conceito de direito penal. São raros os países, né, alguns até, ou até estados norte-americanos, existem distinções na nomenclatura, poucos são os que usam a ideia do crime, ou seja, código criminal. Vocês encontram códigos criminais, né? Mas não é a maioria. A maioria trabalha já na ideia sensível daquilo que essa norma pode produzir, pode se materializar, que é a pena. Por isso que a nossa disciplina é conhecida dentro da ideia do direito penal. Diga aí, Pablo. Professor, eu queria saber qual era a principal diferença entre crime e contravenção. Boa. Exatamente. Existem alguns sistemas que fazem uma distinção entre crimes, delitos e contravenções. Então, essa classificação é tripartida. E aí tem as consequências que são próprias para cada um dessas infrações. Essas seriam 3 modalidades ou 3 graus de infração penal que teriam consequências distintas e a gente iria operar com essas consequências, né? Geralmente as contravenções, na maior parte do mundo, resultam em multas, resultam em interdições administrativas, mas raramente na prisão. E quando resultam na prisão, ela é atribuída num estabelecimento particular que não tem os mesmos conteúdos de contenção e de repressão dos demais, né? Então, ela tem uma perspectiva mais branda, de como diz o Luiz Flávio Gomes, né? Um penalista também, e morreu recentemente, né? E era uma pessoa fantástica, dizia que a contravenção penal é um crime ou não. É uma infração penal, é um ilícito penal, mas de menor monta. No caso brasileiro, nós não fazemos essa classificação tripartida. A classificação no Brasil é bipartida. Crimes ou delitos, então equiparamos os crimes ou delitos e, pela consequência, fazemos talvez a distinção das modalidades de pena privativa entre pena de reclusão e de detenção, e isso nos daria alguma condição de fazer uma classificação diferencial entre um delito e um crime, mas não é feito, ou seja, legalmente e da forma como a nossa dogmática opera, crimes ou delitos estão equiparados e contravenções penais, que seriam esses ilícitos penais menores, né, de menor gravidade, e as contravenções penais, além da ideia da multa, que quase sempre está presente, né, em boa parte delas, tem também, por consequência, existe um dispositivo próprio, né, uma lei, um decreto-lei, né, que trata das contravenções, e vocês vão encontrar logo após o Código Penal, né, vou passar aqui, que é o decreto-lei número 3.000, deixa eu ver aqui, mas esse aqui é o... exatamente. Decreto-lei número 3.688, de 3 de outubro de 1941, que é a Lei das Contravenções Penais. Então, existe mais ou menos as medidas que são aplicadas, existe uma parte geral pequena, né, que é aí estabelecida, e já vem, já a partir do artigo 18, a definição das contravenções, né, no nosso cotidiano. Algumas delas já caíram, foram incorporadas a figuras típicas que posteriormente foram, por exemplo, algumas relacionadas à questão da água, que o crime de poluição da Lei 9.605/98 ele incorporou, ou seja, tem algumas contravenções que a legislação posterior foi ou incorporando no conceito de crime ou fazendo com que elas desaparecessem, né, e a gente não tivesse aplicado. Perturbação de sossego, que é uma muito comum, né, que geralmente a gente só lembra por causa do final de semana, está lá o barulhão, né, o povo, e aí a gente precisa, às vezes, chamar, né, alguém para deixa eu ver aqui qual é o artigo,
essa é bem interessante, né? O artigo 42, perturbar alguém no trabalho no sossego com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais, tem a consequência, né, que é a pena de prisão simples, que é diferente das penas de reclusão e detenção aplicadas aos crimes, que estão equiparados aí aos delitos, né? Então, nós teríamos 3 formas de pena privativa de liberdade, e a prisão simples é a consequência aplicada às contravenções, que na prática não é aplicada porque é quase sempre substituída por alguma pena restritiva de direito ou por algum procedimento que impede, né, obstrui o prosseguimento do processo penal nos casos de contravenção, porque nós temos um processo penal alternativo, né? Então, essa questão que fica aí esclarecida no sentido de que crimes e contravenções têm essa dinâmica, né, de serem fenômenos, são infrações penais, mas são fenômenos distintos, e a nossa classificação no tocante ao ilícito penal, a ilicitude penal no Brasil, ela é bipartida, tá certo? E aí essas seriam as consequências. Sim, eu ia falar da perturbação de sossego, é porque hoje existe, a depender, é porque não temos quase fiscalização nesse sentido, mas há um volume de decibéis que é, digamos assim, indicado como adequado, e que quando você ultrapassa aquele volume, não é mais nem perturbação de sossego, aquilo já é poluição sonora, e aí estaria dentro da Lei 9.605/98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Até mesmo essa questão, que é uma questão mais ambiental, né, pode chegar, de repente, por exemplo, num evento mais localizado, né, que não gere tanto incômodo, você pode falar ainda na perturbação de sossego. Mas quando ela atinge um grau, né, de sonoridade que pode provocar danos, lesões à saúde individual e coletiva, a gente pode já falar em poluição sonora, e aí é preciso um equipamentozinho que não é barato, mas que deveria ser usado pela ordem pública, seja o policiamento ambiental, seja mesmo as guardas municipais, que é o chamado decibelímetro, né? Então, ele vai fazer essa classificação dos decibéis, né, do som. E se isso não corresponder, isso pode chegar a um outro crime que não é o de perturbação de sossego. É isso que eu quero falar, né? Os ilícitos, às vezes, eles estão em graus também que você está posicionando. A ideia da contravenção penal é de um crime ou não, né? Como diria o Luiz Flávio Gomes, é de uma infração penal de menor potencial ofensivo, mas que pode chegar a causar, né, um transtorno maior, e aí ela estaria incorporada nesse outro contexto. Diga aí, Pablo. Nos casos das sanções penais aplicadas aos crimes, eles não são aplicáveis, por exemplo, reclusão e detenção, nas contravenções? Nas contravenções, na modalidade das penas privativas, não. Mas as penas restritivas de direito, sim. E o procedimento também vai para os crimes de menor potencial ofensivo, né? Vai para aquele procedimento dos juizados especiais criminais, né? Que é bem mais vantajoso, né? Vai tudo para a Lei 9.099, que aí permite, inclusive, um processo penal alternativo. Não é só a consequência, mas o próprio procedimento para se chegar à aplicação de uma sanção é diferente. E aí quase nunca se chega ao fim, porque existem termos de compromisso, ajustamentos de conduta, né, uma série de coisas que nem se chega propriamente a aplicar. E se tivesse de aplicar, seriam penas restritivas, e por isso que se diz que a pena de prisão simples é inexistente nos dias atuais, né? Porque você tem hoje um rol extenso ali
de penas alternativas, né? Prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, multa, né? Uma série de outras penas alternativas. Entendi, obrigado. Entendeu? Então, mais alguém quer falar? Bom, o conceito, então, de crime é esse conceito operacional analítico, né, de que o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. Pode até colocar que é isso que nos interessa em termos dogmáticos. Mas para que haja atipicidade, por exemplo, quando eu falo na legalidade penal, às vezes parece que é uma coisa muito distante, né? A gente, quando vai debater a parte geral, acha que essa parte geral não tem tanto valor, porque ela está dentro dessas 3 teorias, né? E aí você diz, é uma coisa teórica, distante da nossa realidade, né? Porque a teoria da norma penal, a teoria jurídica do crime, dos elementos constitutivos do delito, onde a gente vai fazer análise desses elementos operacionais, e a teoria da pena, que vai detalhar as consequências jurídicas da prática, né, do ilícito penal. Então, é isso que compõe, ou são essas 3 grandes teorias que compõem a parte geral do nosso código. Então, estão todas positivadas na parte geral do nosso código. Então, eu faço sempre essa análise de que a gente só entende propriamente a legalidade penal e a importância dessa taxatividade da norma penal, em termos até de aplicação isonômica das sanções, para que não haja uma diferenciação punitiva grande num universo de princípios liberais, onde a gente dispõe dessa ideia de igualdade, né, entre as pessoas e etc., né, e isso é importante. Essa legalidade penal, ela só se realiza no tipo. Porque não adianta eu prever a ideia da legalidade penal ali no artigo 1º, que é o primeiro elemento que nós vamos analisar, e vamos começar a analisar hoje, né, os desdobramentos dessa legalidade penal, e o que tem, e o conteúdo desse artigo 1º do Código Penal, a sua importância, igualmente, né, para toda a análise, né, que nós vamos desenvolver a partir de agora. Essa legalidade, ela só é correspondente a partir da parte especial. Por isso que eu não digo qual é a parte mais importante do código. Eu diria que é a parte especial. Alguns dizem, mas professor, você está ensinando a parte geral e diz que a parte especial é mais assim, porque eu poderia até prescindir dessa análise de parte geral, e isso poderia não estar dentro do código, como existe em muitos países, né? Boa parte dos estados norte-americanos não tem codificação, mas respeitam a legalidade penal. Aí, como é que eles respeitam a legalidade penal se isso não está disponível exatamente pela ideia do convencionalismo e de se estipular os tipos penais, ou seja, da convenção, e esse convencionalismo ele é estipulado a partir da ideia também da construção da jurisprudência com relação à aplicação das normas penais e de precedentes e da doutrina. Não é necessário que a gente estipulasse, mas no caso brasileiro eu acho até bom que esteja estipulado, né? Não estou aqui colocando. Mesmo lá há algumas discussões de se na Inglaterra, tem um texto de um penalista que não recordo o nome, mas vocês depois podem procurar aí no Google, acho que vão encontrar fácil, se na Inglaterra se cumpre o princípio da legalidade penal. É uma interrogação, né? Se é cumprida a legalidade penal no direito inglês. É interessante isso, porque como não há uma assertiva positivada, a compreensão que nós temos é de que isso não é cumprido, mas existem, sim, regras com relação à convenção prévia, em que nós temos que impor as regras. É a mesma coisa de um joguinho que vocês vão fazer, aí vocês vão jogar o War pela primeira vez, aí alguém vai ler as regras do jogo, porque se alguma pessoa começar a variar as regras do jogo durante o jogo, vai prejudicar os interesses de outro, né? Vai prejudicar
E aí a gente se submete, faz parte da nossa socialização, aquela ideia de toda vez que vai começar um jogo, ainda que seja uma diversão, né, todos vão ler as regras e tentar cumpri-las, porque só adianta ganhar dentro das regras, só adianta produzir aquilo dentro das regras. E essas regras estão postas previamente ao jogo. É a mesma coisa no campo penal. Né? Para que eu possa punir alguém por uma determinada conduta, essa conduta tem que estar tipificada, essa conduta tem que ter uma previsão legal, ela tem que ser convencionada. É o que nós chamamos de convencionalismo penal. É isso que significa legalidade penal. É um convencionalismo prévio. Se eu preciso deixar claro isso numa norma, que foi a opção do legislador brasileiro ao fazer o nosso Código Penal, ou eu não deixo isso claro na norma, mas deixo implícito na forma como eu opero o sistema penal de maneira democrática, de maneira aberta, como ocorre nos Estados Unidos da América, em vários dos seus estados, isso aí vai depender, obviamente, de opções político-criminais, né, de opções por codificação, mas o mais importante é que isso seja respeitado. Às vezes eu tenho isso positivado e não respeito, e às vezes eu não tenho e eu respeito. Então, é uma questão que vai depender muito de como as coisas são construídas. Também não adiantaria eu prever isso na parte geral, ou eu ter uma parte geral dizendo que é necessário convencionar a punição a partir da norma e fazer como o anteprojeto que nem na União Soviética, no totalitarismo comunista, né, que era um regime absurdamente autoritário, conseguiu vigorar. Né? Houve uma proposta lá do Krylenko, era um penalista ligado, né, vinculado ao marxismo, né, na sua forma mais ortodoxa, né? Ele fez uma proposta de que se poderia traçar uma legislação onde ficasse à mercê dos camaradas, ou seja, essa ideia da criação judicial, muitas vezes, a criação processual de crimes, através da ideia de que tudo aquilo que atentasse aos interesses da sociedade socialista soviética seria crime. Como é que eu ia determinar as ações atentatórias da sociedade socialista soviética? Imagina o nível de arbítrio com o qual se operaria um sistema penal dentro dessas circunstâncias. Né? Então, eu torno crime tudo que atenta contra a sociedade socialista soviética. Mais ou menos hoje estão fazendo lá na própria Rússia a ideia de que você não pode criticar o governo nas ações da guerra, né? O cara vai receber aí 15 anos de cadeia. E aí ficam atrás dos celulares dos jovens para saber se os jovens estão tendo algum tipo de crítica, né? Ou tecendo algum tipo de crítica. Esse tipo de situação é absurda sobre a ideia de uma democracia liberal, volto a dizer, né? Se a gente está tratando dos princípios... não pode dizer isso não, né, Lucas? Mas eu não vou viajar para a Rússia, eu posso falar, estou aqui. Se falar isso por lá, realmente pode trazer problemas, né? Mas o Krylenko queria que todas as ações atentatórias à sociedade socialista soviética fossem crime. E quem ia interpretar era o Tribunal dos Camaradas, né? A turma se reunia e dizia que aquilo era crime porque era uma ação atentatória à sociedade socialista soviética. E o sujeito não sabia o porquê estava sendo punido. Né? Não tinha essa ideia da convenção. Né? Ficaria assim. Mas nem os russos, obviamente o anteprojeto Krylenko não foi aprovado, né? Foi aprovado de outra forma e eles preferiram descrever quais as condutas estavam ali estipuladas na parte especial, ou seja, ia ser uma legislação penal só de parte geral, só com essa parte propedêutica, interpretativa, na visão dos princípios materiais da vida econômica, né, e tal, que ele colocava, era uma coisa bem maluca, porque em cima desses valores aí eu iria avaliar quais seriam as ações atentatórias à sociedade socialista soviética. Mas o que foi aprovado também não resolveu o problema, não, porque
o que acabaram aprovando durante o regime soviético permitia a analogia. Porque tinha assim, consideram-se crimes para efeitos dessa lei não apenas os constantes os constantes na lista prevista, né, de delitos da parte especial do Código. A nossa parte especial começa aqui no artigo 121, no título dos crimes contra a pessoa, né? Então, a gente tem uma ideia de como seria funcionar assim. Vamos supor que o último artigo da parte geral eu previsse algo semelhante, né? Consideram-se crimes não apenas as ações aí descritas em lei como crimes, mas os fatos análogos a eles que atentem contra a sociedade socialista soviética. Deu basicamente no mesmo do que Krylenko queria. Acabou com a legalidade penal, porque permitiu a analogia, e a analogia é a criação judicial, leva à criação judicial de condutas típicas. E isso é tudo que não se pretende com o convencionalismo penal, com a ideia da legalidade. Isso é terrível para um regime democrático, né? No sentido de que você vai poder criar condutas proibidas por analogia. Obviamente, você vai partir de alguma conduta que seja análoga, mas você vai estender, muitas vezes, o alcance daquela norma de maneira incorreta, né? Sempre digo que a melhor interpretação para o direito penal é aquela que se aproxime da gramatical, da taxativa. Eu não posso fazer extensões, porque essas extensões elas terminam prejudicando o direito de alguém e, obviamente, fugindo ao que foi convencionado pelo legislador, né? Essa ideia que cria a própria lei penal, que vem ali do século XVIII, era uma ideia muito vinculada àquele primeiro modelo interpretativo, hermenêutico, exegético, mas que tinha sua razão histórica. A Revolução Liberal ela foi produzida contra a classe aristocrática, que já era surtida de privilégios, né? Para poder se produzir a igualdade, essa igualdade tem que ser produzida pela submissão da lei sobre a todos, né? Ou seja, todos estariam submetidos à lei. Não existiria mais alguma casta privilegiada com um ou outro privilégio, o rei e os súditos, né? Súdito não é cidadão. Para se construir a ideia do direito dos cidadãos, da Declaração de Direitos de Cidadão, eu precisaria que essas pessoas estivessem num pé de igualdade. E a primeira igualdade a ser aí analisada e formatada foi a igualdade formal, a igualdade de todos perante a lei. E ela era importante. E exatamente por medo de criações que normalmente, o que é que ocorria no antigo regime? A magistratura, as pessoas que aplicavam as leis eram aristocratas, que tinham esse privilégio concedido pelo rei. Então, o rei dava, normalmente eram os chamados marqueses, exerciam essa função de aplicação da magistratura, né? Eram responsáveis tanto pelas acusações, como por regularidade dos procedimentos e a aplicação das penas. E essa era a grande questão que vigorava aí. Então, a revolta da Bastilha, a revolta contra esse antigo regime, foi uma revolta contra os magistrados, e que só poderia se consolidar se eles se submetessem à lei, e submetessem à lei que era aprovada no parlamento, porque o parlamento tinha a representação de todo o povo ali reunido, né? Essa foi a ideia original. Essa é a ideia que está ali do século XVIII, e que foi... É por isso que a primeira escola dizia que les juges doivent être la bouche de loi, ou seja, os juízes têm que ser a boca da lei, né? Eles não podem fazer, se eles tiverem alguma dúvida, eles deviam suspender o processo, mandar para um conselho do parlamento, que é uma Câmara do Parlamento, que definiria como ele deveria aplicar a lei naquele caso. Porque, no fundo, o juiz deveria estar submisso ao parlamentar. Essa ideia, na própria França, ela não adotou
logo no início, ainda hoje, né, tem complicações com relação a isso, aquela perspectiva de uma dissociação da magistratura do parlamento, porque o magistrado é visto como aquele que vai aplicar a lei, mas a lei é aprovada no parlamento, então é uma autoridade submetida ao parlamento. Não há um poder judiciário na França, existe a autoridade judicial, que é uma autoridade delegada a partir da ideia do legislativo. Nem eles seguiram à risca as próprias proposições de Montesquieu, né, porque criaram uma série de elementos que é muito forte esse sentimento da revolução, né, liberal, né, essa revolução burguesa, essa revolução liberal, que foi tão criticada também pelo marxismo ortodoxo, né, nos manuscritos econômicos filosóficos de Marx, que diz que só servia para o cidadão proprietário, que só protegia a propriedade, mas que me parece extremamente necessária sobre o contexto de, ao criar-se o indivíduo, cria-se também os direitos humanos, a ideia de dignidade da pessoa humana. Então, a gente não pode fugir, né, dessa questão, né? Ela é importante, ela precisa ser respeitada, né? Então, quando eu falo em legalidade penal, não estou falando numa brincadeira qualquer, né? Numa coisa que não foi pensada e estruturada para, por exemplo, limitar o poder de punir de quem o Estado atribui essas funções, que, nesse caso, é o magistrado, mas também os órgãos do executivo, né? Os aparelhos repressores da polícia, do sistema penitenciário, que precisam seguir aquilo que está disposto na lei, porque a lei é produto da representação popular no parlamento e, portanto, ela precisa ser respeitada, né, dentro dessa sistemática. E aí a legalidade penal, ela cumpre uma função relevante, que é uma função de garantia, né? Mas não é só essa função, né? A gente poderia extrair uma série de outras funções para a legalidade. Ela seleciona também quais os valores são realmente necessários precisam dessa proteção da lei, precisam serem selecionados para estarem ali no tipo penal. Então, ela também tem uma função seletiva. Ela tem uma função de garantia, de limitar o poder de punir do Estado. Ela tem uma função seletiva com relação aos bens jurídicos. Ela tem também uma função aclaratória, de esclarecer, né, os fenômenos, né, dentro da análise estrutural, né, do que é efetivamente proibido. E aí ela cumpre essa função para a gente, porque às vezes a gente está ali sem ter certeza é obscura a definição do que é ou não crime, por exemplo, e essa documentação, essa convenção, ela permite a publicização disso, né? Essa função também de publicização, né? Então, ela cumpre funções importantes para a construção do conceito de crime, para a construção operacional, dogmático, operacional, analítico, né, que nos interessa. Então, a lei penal, a primeira grande questão que ela se propõe é o convencionalismo penal. Convencionalismo penal. Certo? Essa, eu acho que é essa ideia de que a lei penal tem que ser prévia à conduta, né, tem que estar estabelecida previamente para poder intervir naquele tipo de conflito, naquele tipo de contato. Do contrário, eu não tenho uma referência, né, para aplicar a pena. A pena também deve ser uma consequência disso. E é isso que a gente extrai do artigo 1º do nosso Código Penal. O artigo 1º do nosso Código Penal, ele, repetindo o que já encontramos e vimos, né, na Constituição, ele diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Claramente o convencionalismo penal aí estabelecido.
essa ideia de que a lei tem que ser anterior ao fato, né? Então, a gente pode... o Francisco de Assis Toledo, num texto clássico, né, que é Princípios Básicos do Direito Penal, Francisco de Assis Toledo foi ministro do Superior Tribunal de Justiça. Esse é um dos textos que eu mais recomendo também para análise dessa teoria da norma, quando parte para a teoria jurídica do crime, não. Mas para a teoria da norma, ele é muito bom. Dentro dessa ideia dos princípios básicos do direito penal, ele descreve os 4 subprincípios, né, necessários para a gente entender essa relação, que é nulo crime, nula pena, porque veja que o convencionalismo não é só com relação à conduta que está tipificada como crime, mas é também com relação à pena. Nulo crime, nula pena, sine prévia, oh, meu Deus, está pegando aqui, lege. Então, não existe crime, não existe pena sem lei anterior que o defina. Essa foi o formato original, né, descrito por Paul Anselmo Feuerbach. Paul Anselmo Feuerbach, que é um penalista, né, importante. O Anselmo Feuerbach, ele, na edição do Código Penal da Baviera, uma coisa que eu sempre recomendo também a vocês, leiam. Aqui no Código Penal existe uma exposição de motivos. Quem escreveu a exposição de motivos da parte geral, que é mais recente, foi... Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Tem a exposição de motivos da parte especial, né, e tem a exposição de motivos da parte geral, que é de 1984. Né? A da parte geral, da nova parte geral, foi Ibrahim Abi Akel, né, que também era um excelente penalista. Mas a da parte especial foi nada mais, nada menos do que Francisco Campos, que foi um importante ministro da Justiça em diversos governos, né, brasileiros. Ambas as exposições de motivos são muito bem escritas, né, e elas basicamente dão boa parte desse conteúdo. Obviamente, nem tudo que está na exposição de motivos foi incorporado jurisprudencialmente, né? A gente precisaria até discutir algumas questões, e vez ou outra eu faço isso, mas em termos de como isso foi estruturado, de como foi pensado, você pode até ter críticas, né? E eu tenho, né? Não é que eu... é bem escrito, é bem didático, e é algo que eu recomendo a todos vocês, né? De lerem as exposições de motivos do Código Penal, né? Ambas. Isso não significa que você tem que se vincular às ideias que estão ali, não é isso. É apenas para entender a forma como foi pensada a legislação, como ela foi estruturada, e ela é muito importante quando se trata de matéria penal. Há alguns princípios que eu até reputo autoritários, né? E, obviamente, em ambos os casos, tanto como lá em 1940, quando o Código Penal original foi produzido, nós estávamos sob uma ditadura, né, que era a ditadura Vargas, como em 1984 estávamos no fim da ditadura militar, mas estávamos sob uma ditadura igualmente. Então, existem alguns elementos ali que permitem a gente até reconhecer algumas intenções que não são claramente comprometidas com a democracia e que é preciso uma reinterpretação a partir de 88. Óbvio que o Código Penal foi recepcionado pela Constituição de 88, mas não significa uma recepção cega, né?
essa ideia da recepção da norma, né, constitucional. Tanto que, se tivesse, como não era possível fazer mais, controle concentrado das normas anteriores, o que se faz são. Existe, aliás, só um instrumento, né, para isso. Eu não posso fazer por via de ação declaratória de inconstitucionalidade, eu vou fazer por ADPF, né, por arguição de descumprimento do preceito fundamental, e é o que pode ser alegado caso um desses dispositivos e a forma como ele é explicado ou como ele está sendo interpretado não é recepcionado constitucionalmente, né? Então, eu precisaria fazer essa análise da sua não recepção e só posso fazer isso sobre uma arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição. É isso de uma maneira mais abrangente, né? Mas em termos de controle. Porque é óbvio que eu posso fazer isso incidentalmente, eu posso fazer isso por rights constitucionais, habeas corpus, né, mandado de segurança. Existem outros instrumentos que permitiriam corrigir esse déficit de constitucionalidade que talvez a gente encontre em algumas dessas legislações. Elas são mais proeminentes, por incrível que pareça, no Código de Processo Penal, porque o nosso Código de Processo Penal é, como diz o professor Lênin Streck, um artifício fascista, né, que persistiu e que continua. Então, ele existe com vários elementos inquisitoriais, né, que não se coadunam com os princípios da Constituição. O Supremo já corrigiu bastante, vez ou outra se pronuncia, né, desarticulando essa normativa, tanto que o Código teve que várias vezes ser reformado, mas o mais interessante é que a gente passasse a discutir novas legislações no contexto democrático, né? No contexto atual, a gente pudesse rediscutir algumas dessas legislações. Isso não significa que toda essa estrutura esteja mal comunada e que não possa... Eu acho que, por exemplo, a reforma da Parte Geral de 84 também trouxe coisas muito boas, né? E não significa que ela não possa ser recepcionada pela Constituição de 88, pelo contrário. Tanto que ela é aplicável até hoje. Nós estamos estudando essa reforma da Parte Geral de 84. Né? É ela que é a nossa norma positiva. E ela tem, sim, rendido muitos frutos, renovou muitas coisas, foi importante para que a gente mudasse, né, algumas perspectivas no tocante ao tratamento de fenômenos, de questões penais, mas como eu coloco para vocês, é preciso sempre fazermos uma constitucionalização dessas interpretações. Não interpretar com esse olhar que está, às vezes, na exposição de motivo. Aí diz, professor, então se você acha que é assim, por que está mandando a gente ler? Porque vocês têm que ler, têm que entenderem a mens legis, né, o que interessava essas pessoas, né, nesse momento que formataram essa parte geral. Bom, mas vamos lá. Nulo crime, nula pena, sine previa lege. O Paul Anselmo Feuerbach. Então, a ideia de que a lei tem que ser prévia ao fato e as penas também tem que ser só aquelas que estavam ali combinadas, que você... Aí vem com essa ideia, a ideia da irretroatividade da norma penal. Irretroatividade da norma penal. Daí eu extraio que a norma penal, em princípio, ela não retroage para alcançar fatos que são anteriores, né, à sua vigência. Diga aí, Daniel. Como assim? Da minha cabeça. Eu vou seguindo de acordo com o conteúdo do programa. Não, depende da necessidade também. Vai esclarecer. Tá bom. Não, eu tentei encontrar, inclusive eu tenho um sobre lei penal no tempo, vou procurar, porque talvez facilite novamente, quando a gente colocar aqui lei penal no tempo, lei penal no espaço, essa teoria da norma penal,
Mas confesso que hoje, para poder entrar aqui nesse horário, eu não pude pegar esse material. Mas, certo. Sim, vamos ter que seguir isso, né? E já estamos seguindo, porque a gente está tratando da lei penal. É. Nulo crime, nula pena, sine previa lege, né? Ou Anselmo Feuerbach. Vem a ideia da irretroatividade da norma penal. A norma penal, ela é irretroativa, né? Ela não pode alcançar fatos que lhe sejam anteriores. Mas tem uma questão que passa a ser extremamente relevante. Se um dos princípios, que é o princípio que fixa a lei penal no tempo, que está lá no artigo 4º, que considera-se praticado o crime no momento da sua ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, vamos supor que eu dispare contra uma determinada pessoa e eu faça isso no dia 8 de março de 2000. Eu faça isso no dia 7 de março de 2015. Com ciúmes, né, em razão de ser minha mulher, tal, eu disparo contra ela, né? No dia 8 de março daquele ano, foi nem no dia 8, foi no dia 9 de março daquele ano, foi incluído uma qualificadora no artigo 121, que está no parágrafo 2º, inciso 6, se eu não me engano, vocês depois dão uma olhada aí e corresponde isso, que é a qualificadora do feminicídio, né? Eu pratiquei esse fato no dia 7 de março. Então, considera-se praticada a ação no momento, considera-se praticado o crime, no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. É esse o princípio, é o princípio da atividade que fixa a lei penal no tempo. O critério de fixação da lei penal no tempo, o critério de fixação da lei penal no tempo é o princípio da atividade. É o princípio da atividade. Porque está positivado, não é porque eu estou pensando da minha cabeça, né? É porque está positivado no artigo 4º do Código Penal. Então, eu vou lá para o artigo 4º do Código Penal e vejo que há um critério de fixação da lei penal no tempo, e esse critério de fixação da lei penal no tempo é o princípio da atividade. Eu efetuei esses disparos no dia 7 de março. Minha esposa veio a falecer no dia 15 de março, em decorrência, ou seja, não houve nenhum outro nexo causal, em decorrência desses disparos, ali em 2015. Então, ela veio a falecer dia 12 de março. A lei passou a viger no Brasil, incorporando o feminicídio, no quadro normativo, no dia 9 de março. Aí vem a pergunta: essa qualificadora alcançará a minha conduta? Vai valer para mim, né, naquele momento que eu pratiquei esse fato? Não. É essa a questão. Mas professor, mas ela não só morreu dia 12 de março? Mas o que é que está escrito no artigo 4º do Código Penal sobre o critério que fixa essa lei penal no tempo e determina essa irretroatividade da norma penal que a gente está aqui comentando? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do seu resultado. Ou seja, obviamente, o resultado da minha conduta se produziu lá 12 de março. Era o que eu queria, matar, né? Eu fiz uma ação intencional de matar alguém. Eu pretendia isso, eu objetivava isso, mas esse resultado só se produziu lá adiante, no dia 12 de março. A nova lei entrou em vigor no dia 9, mas a ação, que é quando eu considero praticado o crime, independente do momento em que o resultado for ali fixado ou realizado, esse princípio considera-se o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, há uma irretroatividade da nova norma, mas existe
a possibilidade de aplicação nos padrões anteriores, né? Ou seja, a norma que estava vigente até ali no dia 7 de março. Por isso que se diz que a norma penal benéfica, ela retroage, mas ela também aplica-se a momentos diversos da sua vigência. Ela é tanto retroativa como ela é ultrativa. Ela pode ser aplicada a períodos anteriores à sua vigência, a norma penal benéfica. Isso que vou colocar aqui, lei penal benéfica, ela é retroativa e ela é ultrativa. Ultrativa. Portanto, ela tem uma característica que é a característica da extratividade. O que é essa característica da extratividade? É poder vigorar, é poder ser vigente em períodos distintos da sua própria vigência. Ou seja, ela poder ser validada em períodos distintos da própria vigência dela, do período em que ela está e é considerada vigente, né? Então, a lei penal benéfica, ela é retroativa e ela é ultrativa. Ela tem essa característica da extratividade, ela é, portanto, extrativa. Extrativa não é extrato de tomate, não, tá certo? É a possibilidade de vigorar, de ser válida em períodos distintos da sua vigência, tá certo? Então, a lei penal benéfica, ela tem, é importante a gente observar. Nesse caso, a lei que era vigente em 7 de março de 2015, quando eu pratiquei a conduta absurda, não estou aqui questionando a situação, ela não pode me alcançar, porque, aliás, essa lei, é ultrativa, e a nova lei é que não pode me alcançar. A Novácio, essa aí é a chamada Novácio Legis in Malus, ou seja, a nova lei que é maléfica, ela é irretroativa. Tem que botar isso sempre na cabeça, né? Novácio Legis in Malus, ou seja, a lei penal maléfica, ela é irretroativa, ela não pode retroagir. E aí a gente vai, obviamente, tratar dessa matéria dentro desse fenômeno, né? Existem alguns fenômenos até mais abrangentes, por exemplo, uma nova lei benéfica que descriminalize uma determinada conduta. Essa lei vai ser chamada de abolitio criminis. A abolitio criminis, ela é retroativa, ela alcança, inclusive, as sentenças transitadas em julgado. As pessoas que já estão executando pena por aquele tipo e por aquela conduta vão ter que ser colocadas em liberdade e vai ser apagado o registro, né, como se voltassem a um grau de primariedade, etc., né? Então, essa ideia da abolição do crime, ela causa, né, um efeito muito abrangente no contexto do sistema jurídico penal, né? Então, é o contexto benéfico mais abrangente, ao lado de outros, né, que a gente posteriormente vai estudar também, anistia, mas a anistia não significa abolir o crime, significa apenas dirigir-se a pessoas que praticaram infrações penais num determinado período, por determinadas circunstâncias, e anistiá-las, ou seja, fazer com que elas possam não receber a pena ou fiquem isentos da pena que foi aplicada, e isso é uma atribuição do Congresso Nacional, né? Ou seja, quando fala-se do Congresso Nacional, é bicameral, as duas câmaras juntas, né? A Casa do Senado, a Casa Legislativa do Senado e a Câmara dos Deputados, né? Está prevista constitucionalmente dessa forma.
Então, é também uma outra forma abrangente, só que ela não descriminaliza. Aquele fato continua sendo crime, só que os fatos que foram praticados em um determinado período histórico, ou com uma determinada ou sob determinada condição, ou circunstância social, emergencial, ambiental, etc., eles são, portanto, ali anistiados, e as pessoas, de forma ampla, né, acabam legalmente não recebendo pena, né, por essas condutas. Diga aí, Pablo. Professor, existe alguma espécie de abolition crimes temporária? Uma espécie de abolition crimes temporária? Não. Existe uma coisa próxima que seria uma anistia condicionada. E aí tem uma condição de curso de prazo, né? Não seria propriamente um abolition crimes, porque para haver abolition crimes tem que existir realmente a descriminalização, né? A gente falar autenticamente. Mas é possível a anistia condicionada, né? A condição temporal também, né? Dizer que as pessoas que praticaram tais fatos, né, de um determinado período, isso aí foi construído até por conta do tipo de armamento empregado e tal, durante o período da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né, se criou uma legislação que tinha uma lei temporária, mas que tinha também alguns elementos que anistiavam fatos que, por exemplo, seriam até crimes aqui no Brasil por conta das delegações, da multiculturalidade, né, que poderiam ali ocorrer. Mas eram bem especificados e isso não fazia desaparecer o crime. Eu estava perguntando sobre isso especificamente. Não, mas não existe. Seria uma anistia condicionada, Pablo. Pode ocorrer, né? E pode ocorrer, mas isso depende do Congresso deliberar, né? Bom, abolicio crimes, novatio legis in melius, in malus, que também seria novatio legis in pejus, alguns autores chamam também da nova lei prejudicial. A nova lei prejudicial, ela é irretroativa. Também vocês podem encontrar dentro dessa interpretação aqui, nova lei prejudicial, que é a novatio legis in malus, né? Ela é irretroativa. Portanto, ou novatio legis in pejus, ela é irretroativa. Então, a lei penal benéfica, ela é retroativa e ela também se fixa aos fatos que foram praticados na sua vigência. De maneira que a nova lei, se ela é prejudicial, ela, ao não retroagir, pelo princípio da atividade, os fatos que foram praticados na vigência dessa lei é que vão ter a aplicação da lei anterior, que é a lei penal benéfica, que ela é retroativa. Falamos da abolicio crimes, falamos da anistia, dentro dessa condução, essa ideia de que a nova lei malus, uma nova lei incriminalizadora, tem até um termozinho que a gente coloca, porque a nova lei prejudicial, ela prejudica uma situação que continua existindo sobre ela, mas altera, por exemplo, o volume da pena. A pena anterior era de 6 meses a 1 ano, aí passa a ser de 2 a 3 anos. Então, você tem uma lei prejudicial, né? Mas pode haver uma novatio legis incriminadora, né? E trata de uma conduta que antes não era típica. Essa também é claramente retroativa, né? Você não vai poder retroagir e alcançar essa conduta praticada, né, em outros períodos. A nova lei prejudicial, ela só tem vigência no período correspondente à sua validação. Diga aí, Daniel. Professor, se tem uma pessoa presa, por exemplo, e o Tribunal Superior muda o entendimento na qual o crime dela levou ela a ser presa. Aí a pessoa, por esse motivo, é solta, ela é beneficiada. Aí, caso haja uma rotatividade dos ministros, entre aspas, e a lei volte a ser considerada no entendimento jurídico como crime, e a pessoa, não cumpriu o seu tempo todo da pena, ela voltaria? Não, volta não.
porque vai haver aí a extinção da punibilidade, e quando o tribunal assim interpretar, nessa ideia essa jurisprudência, ela também acaba ocasionando essa aplicação imediata, né, da nova interpretação benéfica, e quando isso é feito, se foi feito nesse sentido da extinção da punibilidade, não é possível esse retorno. Porque eu quero acreditar que também transitou em julgado, né? Então você não vai. A gente vai estudar isso, Daniel, também nessa matéria, quando se tratar das leis penais inconstitucionais, né? Tem lei penal inconstitucional que ela, os efeitos da lei penal inconstitucional, elas podem produzir efeitos, sim, né? Principalmente se forem benéficos, né? E a lei penal inconstitucional benéfica, ela pode produzir os efeitos. E se houver o trânsito em julgado, se não houver nenhuma declaração incidental, né, de inconstitucionalidade sobre essa matéria, aí a gente não tem como revisar. Entendi, obrigado. Não vai revisar de forma alguma. Bom, Daniel tá falando aí na hora de almoçar, mas deixa eu só, porque eu me lembrei de uma questão, quando o Daniel fez essa pergunta, né, sobre se vai, inclusive tem o princípio da retroatividade também da jurisprudência mais benéfica, que é estudado dentro da ideia mais ampla da legalidade penal, né, porque a interpretação da lei também se torna importante, porque é a forma como nós a aplicamos, e aí ela deveria retroagir, né, essa interpretação deveria retroagir para todos. Isso é fato. Mas, vejam só, nós falamos da nova lei prejudicial, que ela não pode retroagir, que ela é irretroativa. Tem uma questão, que é a questão da vacatio legis, que me esquecido disso aí, né? Eu acho que essa aí tem bem direitinho aí no livro do Cláudio Brandão. Não sei se você conseguiu baixar, Daniel, é isso que você está seguindo, né? A vacatio legis é só o elemento que estava faltando assim, a gente fazer aqui uma análise, que eu acho que é uma análise relevante. É possível aplicar uma lei penal benéfica durante a vacatio legis? A prejudicial a gente nem pergunta, né? Nem a novatio legis incriminadora também, porque a gente sabe que ela é irretroativa. Mas vamos supor que uma pessoa esteja condenada à morte, né? E tem uma nova lei, é isso que o próprio professor Cláudio Brandão coloca, né? Tem uma nova lei que ela é benéfica, mas que ela só vai entrar em vigor daqui a 30 dias, que haveria uma comutação da pena aí possível, de pena de morte para prisão perpétua, ou de pena de morte para uma pena privativa de liberdade. Só que esse réu, essa pessoa, vai ser executada dentro de 5 dias. Essa nova lei só vai passar a vigorar 4 ou 5 dias depois da morte dele, né? Vamos supor, dentro dessa... É uma suposição, mas é um campo teórico que a gente tem que refletir, né? E aí nós temos uma lei penal benéfica em vacatio legis. Em vacatio legis não se aplica nenhuma lei penal, né? Em princípio, isso aí é verdade. A solução que se poderia dar para este caso seria se suspender a execução e se aguardar esse período para saber se ela vai entrar mesmo em vigor. Porque muitas leis que estiverem em vacatio legis, nós temos um Código Penal formatado, belíssimo, com a contribuição de Basileu Garcia, de Nelson Hungria. Talvez fosse um dos melhores códigos penais que o Brasil iria fomentar, e que foi votado, aprovado em 1966, com uma vacatio legis até 69. Em 69, prorrogaram essa vacatio legis até a década até 73. Em 73, revogaram esse código sem ele nunca ter entrado em vigor. Ou seja,
foi uma legislação penal que esteve em vacatio legis a vida toda, né? Vários anos, de 66 a 73, põe aí 6 anos, né? 7 anos, e vacatio legis, aprovado pelo Congresso, né? Tudo, mas nunca entrou em vigência, nunca teve vigência. Portanto, a gente não pode se basear por leis que estejam em vacatio legis. O que seria recomendado aí seria suspender a execução, aguardar esse tempo passar, porque passando esse tempo, você vai observar se aplica ou não a nova lei, se ela realmente passar a vigorar. Agora, se ela vigorar, nem que seja por um dia, aí vai conceder-se esse direito da reforma da pena que havia sido aplicada. Tá certo? O Cláudio não se pronuncia assim, sabe, Daniel? Aí ele diz que deve se aplicar a ideia da legalidade penal. E é benéfica, e aí poderia se aplicar, porque é um conteúdo menos repressivo. Porque a lei foi votada no Congresso, aí é uma questão de tempo, e esse tempo vai... mas não é a matéria mais majoritária, né? A posição majoritária da doutrina é de que deve se suspender e aguardar passar o período da vacatio legis, tá certo? Gente, então até amanhã, 7 horas, a gente por aqui, tá bom? Um abração e obrigado a vocês, né, por terem estado aqui. Até amanhã.